Olá, meu nome é Bruna Cardoso e hoje a gente vai falar sobre filosofia. Bora? Essa semana eu fiz uma live muito bacana com a minha amiga Nalene sobre livros que geram conversas filosóficas, livros potentes para conversas filosóficas. E aí eu fiquei pensando o quanto que esses livros são potentes, mas eles podem não ser explorados, porque se eles são potentes, eles têm uma certa potência, mas a gente pode atingir essa potência ou não. Então, o que faz uma conversa, virar uma conversa filosófica? Fiquei pensando nisso, porque eu tenho uma experiência com filosofia para crianças, trabalhei muitos anos com isso, eu tive uma formação para poder fazer isso, E eu sei que não é uma coisa que a maior parte das pessoas que trabalham com crianças ou que estão com crianças são formadas para fazer. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Vou falar em cima de exemplos, eu separei alguns livros para mostrar isso, mas antes de mostrar os exemplos, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da filosofia para as crianças, como que a gente traz filosofia para as crianças? Acho que vocês devem estar pensando, será que é possível filosofia para crianças? Bom, vamos lá. Para começo de conversa, para a gente conversar com as crianças filosoficamente, a gente tem que criar uma comunidade investigativa, uma comunidade de pessoas que conversem sobre assuntos, sobre questões abertas. Questões abertas significa que são questões que não têm uma resposta certa, nenhuma resposta errada. A ideia é conversar sobre, e por isso é filosofia, certo? Então a gente não pode confundir a filosofia com reflexões, Porque muita gente faz reflexões sobre vários assuntos, mas nem sempre a reflexão ela toma um caminho filosófico. Então, a base da filosofia, e a base da filosofia para as crianças é essa. Eu não sou especialista em filosofia, nada disso, mas eu tive essa formação e trabalhei com as crianças nesse sentido. Então, a gente conversava, em sala de aula. E nessas aulas de filosofia, a gente tinha alguns princípios de relação que a gente precisava trabalhar com as crianças para que a gente pudesse chegar nessa comunidade investigativa. O que é isso? Saber escutar a fala do outro, Saber esperar a sua vez de falar, saber falar sobre o assunto tratado, saber falar a partir da fala do outro, Então eu falo não só o que eu quero falar, mas se eu vejo alguém falando alguma coisa, eu falo a partir da fala dessa pessoa também, continuo a conversa. Isso é super elaborado para as crianças. E então o trabalho, grande parte do trabalho consiste nisso, em conseguir fazer com que as crianças incorporem isso durante as conversas. E aí a gente parte para as conversas que são filosóficas. Dentro de casa eu comecei a reparar, na verdade isso me veio agora porque, como eu trabalhei com filosofia durante esse tempo todo, eu comecei a perceber que alguns livros que eu lia para os meus filhos em casa, eu acabava tendo conversas filosóficas com eles. E eu acho que eu acabei incorporando na relação com eles muito do que eu aprendi, sendo professora de filosofia. E eu acho que isso é muito bacana, a gente pode trazer para a relação com os nossos filhos também, Essa questão de refletir sobre os assuntos do mundo de uma maneira aberta, isso é muito bacana. Então eu vou mostrar concretamente agora para vocês como que a gente pode explorar a potência de um livro. Alguns livros que são potentes para isso, porque a gente pode atingir essa camada, da reflexão filosófica, como a gente pode também não atingir. E tudo bem, A gente fica na camada, por exemplo, do autoconhecimento, enfim, ou de outras reflexões que a literatura proporciona e são muito bacanas também. O primeiro livro que eu vou mostrar é esse aqui, O Casaco de Pupa, Helena Ferrandes, editora Jujuba. O livro começa assim. Toda manhã a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E aí, falando dos medos dela, mas olha só, os medos, eles são sempre ambíguos. Medo que não a queiram, medo que a queiram. Medo de voar, medo de afogar-se. Medo de sentir-se perdida e medo que tudo mude. E olha esse aqui,
medo que tudo continue igual, igual, igual e medo do futuro. Então, a gente pode, né, durante as conversas com as crianças que surgem, né, a partir da leitura, ficar na questão dos medos e falar sobre medo, do que você sente medo. As crianças dão exemplos e falam do medo e ficar na esfera do autoconhecimento, mas a gente pode também avançar para as questões, para uma questão maior, que é a questão da ambiguidade, que como que é possível eu ter medo ao mesmo tempo do futuro e de que tudo continue igual, né? Aí sim a gente vai para uma camada de reflexão filosófica. É lógico que eu não estou nem falando aqui das análises estéticas, da literatura, que eu acho que também é uma outra camada que a gente pode atingir com as crianças nas conversas, mas eu estou dando um exemplo de como a gente pode avançar numa reflexão mais filosófica. E aí a gente vai ouvir as crianças, elas vão dizer, eu acho que não, porque se você tem medo, se eu tenho medo do futuro, agora tá bom, ou não, vou falar que sim, enfim. A gente vai trazendo as conversas, encaminhando a conversa conforme o que as crianças forem trazendo. E isso é muito bacana. Outro livro muito bacana para pensar é Petit, o Monstro, da Isol, da editora Move Palavras. Esse livro é sobre o Petit, que é um menino, né? Você conhece o Petit? Petit é um bom menino que brinca com o seu cachorro. Petit é um menino que puxa o cabelo das meninas. E aí vai contar coisas que ele faz, coisas boas e coisas ruins. E aí ele quebra, né, aquele clichê de ser bonzinho ou ser mal. Na verdade, faz a gente refletir sobre isso, né? Uma pessoa que tem ações, que faz coisas tanto boas quanto ruins, ela é boa ou é mal? O que é ser uma má pessoa? O que é ser uma boa pessoa? O que você faz, né? Que você considera que é bacana e que não é bacana? Enfim, são tantas coisas. Sem o julgamento do que é ser bom ou ser mal, mas simplesmente conversando sobre isso, né? Por meio de exemplos, enfim, falando no caso do Petit, mas as crianças aí começam a falar delas mesmas, situações que elas viram, que elas viveram. E aí você abre a conversa nesse sentido, né? De escutar o que eles têm a dizer e não de julgar. Você pode emitir a sua opinião, sim, e deve, né? Uma das questões importantes, né, dessas conversas é o adulto tá junto com a criança na conversa, ele não tá acima, né? Ele tá ali junto com a criança e ele vai dizer o que ele acha, a criança vai dizer o que ela acha e vai existir uma conversa de igual para igual. Então, você deve emitir a sua opinião, mas não um julgamento. Na verdade, a ideia é conversar sobre isso e não julgar e não trazer uma moral e não trazer um certo e errado. Outro livro é esse aqui, ó. Se Eu Fosse um Grande Gigante, Guridi, da editora Pulo do Gato. E esse livro fala de um menino que ele de repente, né, hoje eu dei de cara com uma trilha de formigas. E aí, quando ele vê as formigas, ele imagina, ó, então eu pensei, para elas eu sou enorme. Não, mais que enorme, eu sou um grande gigante. Já imaginou? E aí, se eu fosse um grande gigante, e aí ele vai imaginando o que ele faria se ele fosse um grande gigante. Enfim, no final, não vou dar um spoiler do final, que é bem bacana, mas a maioria das pessoas vai conversar com as crianças, né? Se surgir uma conversa sobre você se colocar no lugar do outro, o que você seria, né? Se você estivesse na pele do outro, essa questão da empatia que é muito bacana também. Mas que a gente pode abstrair ainda mais e chegar na questão da perspectiva, né? Que tudo depende de uma perspectiva, de uma pessoa. Que as coisas podem ser vistas de maneiras diferentes, dependendo do olhar, né? De cada um. Essa é uma abstração que com crianças menores a gente não consegue fazer. Mas que esse é um livro que você pode ler, por exemplo, com crianças mais velhas ou até com adolescentes e aí ir para questões filosóficas que são desta natureza, né? Quando, dependendo de onde eu olho uma questão, eu vejo de um jeito diferente. Então, o bacana desses livros é isso, que existem muitas camadas de leitura.
E a gente, para atingir essa camada, né, em que você consegue trazer essas questões filosóficas, é muito interessante, é um passo que a gente pode dar, né? E não necessariamente a gente vai dar, porque a gente pode pegar um livro desse, ler com as crianças e tudo bem, e fazer, e entrar em outras camadas, inclusive de análise estética, enfim, autoconhecimento, e pode avançar para a camada filosófica também. O último livro que eu vou trazer é esse aqui, ó. Para Onde Vamos Quando Desaparecemos, da Isabel Minhoz Martins, Madalena Matoso, editora Tordesilhas. Esse livro, muita gente usa, eu já usei também, para conversar, por exemplo, sobre a morte com as crianças, né? Para onde vamos quando desaparecemos? Mas eu acho que esse livro ele é muito mais que isso. Ele vai falar de vários desaparecimentos, né? Que a gente vê acontecer, que as crianças veem acontecer também. As poças d'água, por exemplo, as nuvens, para onde elas vão, né? E o sol. E ele vai tratar questões que vão além, né, da morte, porque a morte ela é um desaparecimento também, mas ela vai na questão da permanência, enfim, muitas outras coisas que se pode conversar com a leitura desse livro. A questão do desaparecimento para as crianças intriga muito, para o ser humano intriga muito, e não só o desaparecimento, mas o existir, né? E essa é uma questão super filosófica. Então esse livro, com crianças menores, maiores, adultos, ele pode gerar muitas conversas que vão nessa camada de reflexão e uma reflexão filosófica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No Instagram a gente já deu várias dicas de livros que são potentes para esse tipo de conversa. Eles têm uma tag que chama LOM para Filosofar. Sigam a gente no Instagram também. Lá a gente tem bastante dicas de livros, um dos mais diversos. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.